Alô galerinha do Mundo Biologia, aqui é o Professor Guerra e hoje nós vamos falar um pouco sobre evolução. Toca a vinheta! Vamos começar deixando logo uma coisa bem clara. Evolução não significa melhora. Evolução significa mudança ao longo do tempo, mas não necessariamente um caminho de melhorar cada vez mais. E outra coisa, indivíduos não evoluem. Quem evolui são as populações. Imagina aqui, por exemplo, uma população com um determinado perfil genético, em que um alelo hipotético A1 seja mais frequente do que um alelo A2. E aí, com o passar do tempo, por várias razões, a frequência do alelo A1 diminui, enquanto a frequência do alelo A2 aumenta. É mais ou menos por aí que significa evolução, é a mudança ao longo do tempo. E até hoje tem gente que vem e fala, porque me dê evidências de que a evolução existe, cadê as evidências de que a evolução existe? A gente tem, basicamente, 3 fontes fundamentais de evidência: a anatomia comparada, o registro fóssil e o DNA. Anatomia comparada, como o nome sugere, significa a gente comparar a anatomia de diferentes animais. Nós temos aqui, por exemplo, um braço humano com o húmero, o rádio e a ulna. E nós temos esses mesmos ossos na pata de um cavalo, na asa de um morcego, na asa de uma ave, até numa nadadeira de baleia, o que mostra o parentesco entre esses animais. E você pode falar, mas isso não quer dizer nada. E quem disse que só com base nessas semelhanças, em todas essas semelhanças, que eu sou parente de um macaco? Então a gente pode olhar o registro fóssil, o registro dos animais que já não existem hoje em dia. Sob certas condições especiais, o esqueleto dos animais pode ficar preservado em rocha e nós podemos ter acesso a esses esqueletos através de pesquisas e escavações. Nós podemos então acompanhar as semelhanças e as diferenças ao longo do tempo e traçar as linhagens entre diferentes animais até um ancestral comum. E você pode chegar e falar, mas não é porque eu consigo traçar a origem dessas semelhanças e dessas diferenças entre os humanos e os chimpanzés ao longo do registro fóssil, isso não quer dizer que eu seja parente de um chimpanzé. Tudo bem, vamos olhar então o DNA. Nós podemos comparar o DNA de vários animais, nós podemos ver as diferenças e as semelhanças de cada base nitrogenada na sequência, identificar por proximidade quais são os animais mais próximos uns dos outros. E nós temos uma semelhança imensa. O nosso DNA é quase idêntico ao DNA de um chimpanzé. Nós temos um DNA muito próximo ao DNA de um gorila. Nós temos um DNA muito próximo a todos os outros primatas. E se depois disso você ainda não ficou convencido, tudo bem. Desde que você marque a alternativa certa na hora da prova, eu já vou ficar feliz. E a gente não pode falar de evolução sem falar nesse cara, Jean-Baptiste de Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck. A galera adora falar mal do Lamarckão, porque ele vem com essa história de que, o pescoço, né? A girafa vai crescendo, o pescoço... Mas ainda assim, ele é muito importante na história da evolução, porque ele foi o primeiro que ousou dizer que os organismos se modificam ao longo do tempo. E eu digo ousou porque na época a influência da religião era ainda maior do que hoje em dia. As descobertas científicas precisavam estar de acordo com o que estava escrito na Bíblia, senão elas eram descartadas simplesmente. E um cara pegar, falar para todo mundo que Deus não criou as coisas e elas ficaram do jeito que elas estão, um cara chegar e falar os organismos mudam e não são hoje como quando Deus criou, ou seja lá o que for, isso era simplesmente revolucionário naquela época. E o Lamarck só não foi execrado por conta disso porque ele era um nobre. Uma das ideias centrais do Lamarck está na lei do uso e desuso, onde ele diz que se um organismo usa bastante determinada parte do corpo, se ele exercita muito aquela parte do corpo, se exige muito daquela parte do corpo, aquilo se desenvolve, enquanto que aquelas partes menos utilizadas vão definhando.
Outra ideia fundamental é a herança dos caracteres adquiridos, o que quer dizer que uma modificação sofrida por um indivíduo vai ser passada para a descendência desse indivíduo. Se o cara ficou musculoso, o filho dele vai ser musculoso. Se o cara ficou pescoçudo, o filho dele vai ser pescoçudo. Se o cara perdeu um braço, o filho dele vai nascer sem braço. Essa ideia foi uma das mais fáceis de refutar através de um experimento em que o cientista cortava o rabo de um rato, botava ele para procriar e os filhos desse rato nasciam com o rabo de novo. Ele cortava, botava para procriar, fez isso por várias gerações e toda vez os ratos nasciam com o rabo. Então coloca isso na tua cabeça. Não adianta você exercitar, isso não vai ser passado para a próxima geração. Outro grande nome associado à evolução é o do inglês Charles Darwin, aquele cara que descobriu a seleção natural. Ele percebeu que não era o indivíduo que se modificava em relação ao ambiente, era o ambiente, a mudança no ambiente que levava a uma mudança no perfil da população. Ele percebeu que uma mudança no ambiente poderia levar a uma nova situação que favoreceria alguns indivíduos em detrimento de outros, fazendo com que esses indivíduos tenham uma chance maior de sobreviver até a idade reprodutiva, passando assim suas características vantajosas para a próxima geração. Essa seleção de alguns indivíduos com características melhores, entre aspas, para aquela situação é o que Darwin chamou de seleção natural, em oposição à seleção artificial, que é feita quando os seres humanos escolhem qual planta eles vão plantar, qual animal eles vão reproduzir. Não se confunda, a seleção artificial ela é feita com um propósito. Quando você quer um cachorro que seja menorzinho ou quando você quer uma maçã que seja mais vermelha, você escolhe a característica e seleciona com aquele propósito. A evolução, a seleção natural não tem propósito, tá? Ela é feita de acordo com as condições do ambiente. Darwin também falou sobre seleção sexual. O que ele quis dizer com isso é a seleção que as fêmeas fazem sobre os machos. Imagine um pavão, por exemplo. Essa cauda imensa e colorida do macho atrapalha muito a vida do cidadão que estiver tentando fugir de um predador. Por que ele teria uma coisa tão grande, tão espalhafatosa, que chama tanto atenção e que gasta tantos recursos para ser feita? Porque as mina pira! O cara só quer viver para se reproduzir. Na hora que se reproduziu, passou suas características adiante, o papel dele, evolutivamente, está cumprido. Mas nós só sabemos dessa descoberta do Darwin por conta de um outro cara, um outro inglês chamado Alfred Wallace. A família Darwin era uma família famosa, muito rica, e Charles Darwin era conhecido como um naturalista muito famoso. E aí, com base nisso, o Wallace escreveu uma carta. Por favor, seu Darwin, será que você pode ler o meu trabalho e ver o que você acha? Quando Darwin leu, ele não pôde acreditar. Wallace tinha descrito exatamente os mecanismos da seleção natural que Darwin já tinha descoberto, mas não contou para ninguém, justamente por causa do medo da pressão da sociedade, da pressão das entidades religiosas. E aí Darwin tinha um problema, porque se ele não publicasse seu trabalho, ia parecer que ele nunca descobriu uma coisa super importante como essa. Por outro lado, se ele publicasse, ia aparecer que ele só estava copiando o Wallace. E aí eles resolveram chegar num acordo. Os dois iam publicar sua descoberta ao mesmo tempo, em conjunto. E logo depois, Darwin acabou publicando o seu livro mais famoso, sobre a origem das espécies e a seleção natural, que, ironicamente, não fala sobre a origem das espécies. Ele só fala sobre a modificação de espécies que já existiam a partir de uma diversidade já existente, mas Darwin nunca conseguiu explicar de onde vem essa diversidade. Hoje em dia nós sabemos que é a mutação gênica aleatória que forma novas características, enquanto a seleção natural e a deriva gênica mudam a frequência dos alelos. A deriva gênica é a flutuação, é a variação ao acaso das frequências dos alelos. Imagina eu tenho uma ilha e nessa ilha existem apenas 5 pessoas. 2 delas têm olho azul e 3 têm olho preto.
qual é a frequência de pessoas com olho azul? 40%. Agora, imagine que cai um coco na cabeça de uma dessas pessoas de olho azul e ela, por acidente, morre. Qual é a nova frequência de pessoas com olho azul? 25%. Você vê como a morte por acaso, acidental, de uma única pessoa causou uma mudança tão grande na frequência da característica porque a população era muito pequena. Se a população, ao invés de 5 pessoas, fosse de 5.000, uma morte acidental não faria tanta diferença. Então a deriva gênica ela é muito forte em populações pequenas e mais fracas em populações maiores. E essas forças evolutivas, a seleção, a mutação, a deriva, são responsáveis pela especiação, pela formação de novas espécies. Imagina que eu tenho então uma população de sapos bem de boa na lagoa, vivendo sua vida, quando de repente uma barreira separa essa população em duas populações menores. Essa barreira pode ser um tronco de árvore intransponível, pode ser um terremoto, pode ser um muro construído pelo presidente dos Sapos Unidos, não sei, uma população vai ser dividida em duas. Essa barreira geográfica ela é intransponível, o que quer dizer que as duas novas populações não podem mais se reproduzir livremente entre si. Agora, cada indivíduo só pode reproduzir com indivíduos de sua própria subpopulação. Com o passar do tempo, a deriva e a seleção vão fazendo com que essas populações fiquem cada vez mais diferentes entre si, até o ponto em que mesmo se essa barreira for removida, as populações não vão mais conseguir se cruzar. Foi criada então uma barreira reprodutiva, que é o primeiro passo para a especiação. Agora, o destino dessas duas populações está independente um do outro, vão ser espécies diferentes do futuro. É isso aí, galerinha! Hoje nós aprendemos o básico sobre a evolução, nós aprendemos quais são as evidências que nos levam a crer que isso é um fato, que existe de verdade. Nós aprendemos um pouco sobre a história da evolução, os fatores evolutivos e como as espécies surgem. Eu sou o Professor Guerra, tô com você rumo ao topo do Enem e até a próxima. E aí, gostou? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais, deixa um comentário aí o que você aprendeu sobre a aula de hoje.